Ô, Com Diegão, beleza? certeza, tá me ouvindo Tudo aí? bom, cara? Tudo bem, graças a Deus. Excelente. Estamos ao vivo aqui com 6 pessoas que nos prestigiaram nesse início de nossas lives. Então sejam todos muito bem-vindos. Excelente, excelente noite a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com você aqui, comandante Galvão. Igualmente, meu faixa ouro. A gente diz lá na Omni, né? Nós temos, para quem quiser saber um pouco mais de hipnoterapia, é um ambiente, um ecossistema todo que nós temos lá, que é bem bacana. É Quando, muito legal. à medida que a gente vai progredindo nos atendimentos, nós temos as faixas que nós recebemos. E o Diego aí já teve o privilégio, né, a honra de já alcançar o posto máximo. Diego, por favor, contribui aqui. Como é que foi a sua história aí com a hipnoterapia? Então, vou compartilhar um pouco, então, como que foi, como que eu conheci a hipnoterapia, né? Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse tema. Tinha visto em filmes, né, alguma coisa sobre o assunto, mas não fazia ideia do que era realmente, verdadeiramente, esse assunto e como que ele pode transformar as nossas vidas e como ele transformou a minha, né? Então, eu sou militar, como o nosso comandante aqui, né? Entrei para o Exército Brasileiro em 2006, mas eu entrei para o Exército por causa do meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho, ele naquele momento que a gente estava vivendo ali, a nossa família já estava um pouco desgastada. Minha mãe, ela estava vivendo uma vida bem complicada com meu pai naquele momento, e o meu irmão mais velho, ele viu a carreira militar como uma oportunidade de reestruturar a família. Naquele momento ali, o meu irmão mais velho, ele era o meu herói, né? Ele era a pessoa, o homem que eu espelhava. Então, o que ele fez, eu fiz também, entrei para o Exército. Mas, comandante, desde o começo ali, quando eu entrei para a carreira do Exército, eu já sabia que eu não estava no meu lugar certo, sabe? Eu precisava fazer outras coisas para me encontrar verdadeiramente. Mas, como eu disse, né, naquele momento a minha família estava num momento bem delicado, e eu decidi continuar no Exército, mesmo sabendo que não era o que eu verdadeiramente vim fazer nesse mundo. Eu continuei com medo mesmo de medo de voltar para casa, ser mais um fardo para minha mãe, ser mais uma boca para comer, né? Mas dentro do Exército ali eu já estava fazendo outras coisas por fora para tentar me encontrar. Até que em 2023, um amigo meu, militar, o Luciano, que também é hipnoterapeuta Omni, ele conheceu a hipnoterapia antes de mim. E aí, numa conversa com ele, ele me falou sobre o curso que ele tinha feito, ele me falou sobre a terapia que ele passou com hipnose. E ali eu achei muito interessante aquele tema, né? Mas como bom mineiro desconfiado que sou, não acreditei só nele, né? Eu comecei a pesquisar sobre o assunto, ele me deu o livro do Michael para ler, eu li o livro, achei muito interessante. Até que eu me convenci quando eu vi o podcast do Joel J entrevistando o Michael Arruda, e ali eu sou muito fã do Joel J, né? E eu acompanhava ele já há muito tempo. E tudo que o Joel J fazia, eu falava, eu fazia. E aí, no momento do podcast que ele falou, né, na entrevista, ele falou que fez o curso de formação da Omni, que ele era hipnoterapeuta e que ele aplicava em todos os mentorados dele a hipnoterapia para que eles prosperassem mais na vida deles. Eu falei, cara, se o Joel J está falando isso, se ele está fazendo isso para os mentorados dele, quem sou eu para não conhecer mais sobre esse assunto, né? E foi aí que eu iniciei meu tratamento com hipnose, foi aí que eu fiz o curso de formação da Omni em julho de 2024, e dali para cá a minha vida mudou completamente, né? Aquele Diego medroso, aquele Diego que tinha medo lá no Exército, continuou fazendo as coisas com medo, aquele Diego lá na infância que viu o pai ir à falência, viu o pai desestruturar a nossa família, aquele Diego medroso ali, ele começou a ir embora por causa da hipnoterapia. E a decisão que eu tive de mudar completamente a minha vida
quando eu comecei a fazer a terapia com hipnose, a hipnoterapia, foi quando eu vi que eu estava passando esse medo para minha filha. E eu não podia fazer isso com ela. E é isso que a hipnoterapia ela traz para a gente, né? Ela traz uma saída, ela traz um caminho para você não repetir os padrões dos seus pais, dos seus avós. E o meu padrão era de muito medo. É o que a minha mãe hoje, infelizmente, ela vive até hoje, um padrão de medo, um padrão de insegurança. E eu não podia fazer isso com a minha filha. Então, foi assim que eu conheci a hipnoterapia e foi assim que ela vem transformando a minha vida desde então, né? Mas eu gostaria também de saber, comandante Galvão, como que você encontrou a hipnoterapia na sua vida? Ô, faixa ouro, muito obrigado pela oportunidade. Eu estava passando por um momento difícil, estava num momento de transição, né? Eu me aposentei em julho do ano passado da Polícia Militar, mais de 30 anos, rapaz, na Polícia Militar, e estava naquele momento de transição de carreira, né? E aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Eu já gostava dessa área de desenvolvimento humano. E aí vi, né, um vídeo do Michael Arruda falando sobre o poder da hipnoterapia e os resultados rápidos e definitivos. E eu já tinha feito algumas terapias, mas tinha algo ali dentro que não estava virado completamente a chave, né? Aí eu decidi arriscar. Decidi arriscar. E fiz um processo de hipnoterapia. Rapaz, que maravilhoso. Que maravilhoso. Em 3 horas, praticamente quase 3 horas, 2 horas e 57 minutos, até marquei. Foi aquela chave que virou, aquele ponto, aquela memória lá no fundo, que eu nem lembrava lá na infância, e começou a mexer comigo de uma forma absurda. Eu falei assim, pô, eu quero isso para minha vida. E aí eu decidi fazer a formação na Omni, e já tenho atendido alguns pacientes, e que transformação, que transformação. Recentemente atendi um cliente que estava magoado por conta da situação da vida, né? E ele, bem rígido, ele não conseguia se conectar com com o sentimento e a sensação dele. E isso a esposa já estava reclamando, né? Então nós trabalhamos essa questão e aí veio a questão do pai, né? E a hora que apareceu a relação do pai e da mãe, e ele estava espelhando a relação do pai e da mãe, estava repetindo os mesmos os mesmos padrões. Aí desabou. Desabou. Aí o homem chorou. Entendi. E hoje tá feliz da vida, me mandou mensagem. Recentemente, eu atendi logo após a formação, e a esposa está grávida. Pô, maravilha! Sinal que deu certo. Maravilhoso. Estava prestes a acabar por um divórcio, agora está grávida, está tudo certo. Tá tudo certo, graças a Deus. Vou mandar um beijo para Camila aqui, maravilhosa, que mandou. Camila, parabéns. Obrigado por participar. A todos aqui que estão na live aqui com a gente, obrigado por prestigiar. E se vocês tiverem dúvida, por favor, podem postar aqui sobre a hipnoterapia. É isso aí. E você sabe, comandante Galvão, também, que dentro dessa minha história, como eu estava te falando, né? Foram quase 20 anos no Exército, né? E durante essa minha caminhada, eu sempre senti aqui dentro também do meu coração aquecido, assim, sabe, de trabalhar com empreendedorismo. E ao longo dessa minha jornada, eu abri várias empresas, né? Empresas de cosméticos, empresa de roupa, tudo que você imaginar, eu tentei fazer nessa jornada. E uma coisa que foi em comum de todas essas empresas que eu abri foi que elas começavam muito bem e do nada acontecia alguma coisa que eu começava a quebrar, ia à falência, repetindo um certo padrão, né, lá do meu pai, na infância, ou seja, parecia que as coisas não conseguiam ir para frente, parecia que as coisas sempre emperravam de alguma forma. E o engraçado foi que quando eu conheci a hipnoterapia também em 2023,
Lá pelo 2022, mais ou menos, final de 2021, eu também tinha começado um negócio, que foi um negócio que me ajudou a visitar a minha filha, quando eu me separei em 2020, né, que foi o conhecimento de milhas aéreas. Então, todos os meses eu consegui visitar minha filha por conta desse conhecimento. E quando eu comecei a trabalhar com isso e ganhar dinheiro com isso, o que vinha na minha mente a todo momento que estava dando certo esse negócio era: quando vai chegar a hora que eu vou quebrar igual eu quebrei lá naqueles outros negócios que eu abri. Parecia que tinha uma vozinha aqui dentro de medo, sabe? Falando assim: será que você vai conseguir? Será que você vai dar conta? Quando que você vai quebrar de novo? E aí, quando eu conheci a hipnoterapia, quando eu fiz o meu processo de hipnose, eu nem sabia, comandante, eu nem sabia que eu tinha tanto medo assim dentro, guardado no meu coração e na minha mente. Porque, na verdade, né, a gente acha que a gente é muito corajoso, militar bravão, paraquedista, salta do avião e não tem medo de nada. E, na verdade, era muito medo acumulado desde lá da infância. Um fato engraçado que eu lembro, na primeira sessão que eu fiz com o Luciano, que foi o meu primeiro hipnoterapeuta, que fez a primeira terapia comigo, eu voltei lá na barriga da minha mãe e aí eu não entendi nada, né? Falei: meu Deus, por que eu tô aqui na barriga da minha mãe? Como é que eu vou... O que aconteceu aqui que eu senti medo, né? E aí ele me ajudou a entender aquele episódio, o que estava acontecendo lá. Minha mãe, naquele momento, eu era o segundo filho, né? E a primeira gravidez dela foi bem complicada, meu irmão, e ela não queria ter um segundo filho. E ela estava falando isso para o meu pai, falando que não estava preparada, que não queria ter mais um filho. E naquele momento ela sentiu medo de me ter. E ela sentiu medo e eu também, inevitavelmente, também senti aquele medo. E foi o primeiro momento em que eu senti medo na minha vida. E aí, uma coisa que eu posso confessar para você aqui agora, comandante: aquela terapia, ela não só tirou o meu medo, ela não só tirou a minha insegurança, ela mudou a minha vida, porque eu comecei a ver o mundo de outra forma, eu comecei a encarar as coisas de outra forma, e o meu trabalho com milhas não só não quebrou, como ele voou, como ele foi muito além do que eu imaginava. Então, ressignificar traumas antigos, mudar os velhos padrões, não é só simplesmente você mudar as suas atitudes. Não, você vai se conectar com pessoas melhores que você. Você vai atrair coisas boas para a sua vida. E isso influencia diretamente em ganhar mais dinheiro, em aproveitar oportunidades, em conhecer uma boa esposa, um bom marido, conhecer amigos melhores. Isso muda tudo. Te aproxima de Deus, né? Como a gente sabe. Então, é isso tudo que a hipnoterapia faz por nós, não é mesmo, comandante? Diego, obrigado pela partilha. Cara, que história fantástica, né? E principalmente nos relacionamentos, eu também vivi, tive 2 divórcios, infelizmente, não recomendo nem para o meu pior desafeto. Aquela pessoa que não gosta de mim, eu não recomendo para ninguém. Porque além de ser, né, dolorido, triste, ninguém casa para se separar. E o mais impressionante, quando nós vamos para um processo de hipnoterapia, a gente descobre que não tem nada a ver com o cônjuge. Nada. Nada. Então, na verdade, quando nós vamos para um casamento, a gente vai cheio de feridas. E detalhe, todo ser humano passa por isso, hein? As feridas lá da infância, por quem nos criou, seja pai, mãe, avô, tio, da forma como você foi criado. A interpretação da criança pode trazer um trauma, e nem necessariamente foi um trauma, né, do que a gente pode pensar do que seja. Por exemplo, o pai ou a mãe chega estressado do trabalho, a criança vai lá: olha, eu tirei nota baixa. Aí, de repente, o pai e a mãe ralha, fala algo: pô, puxa vida, estou ocupado.